manipulado, porque eles fazem para então, esse genético manipulado já é mais... É mais fraco do que o genético dele. O mais forte é o genético, ele sabe que é o genético. Tem médico que não pode trabalhar no manipulado. Ele tem que ter aquele G. Na caixa, ele tem um G. E a amostra de remédio? É bom, João, quando a gente se for... Amostra grátis? É. Você sabe que os melhores remédios é amostra grátis. Eu perguntei isso. A Raquel falou que você falou. Mas eu não sabe disso. Porque eles capricham, que é para a pessoa testar, aí vê que é eficaz. Então é os melhores remédios, mas é amostra grátis. Eles produzem e levam para o médico, para dar para o médico. Aí o médico dá para o paciente melhora, aí ele... Tem parente que me apresentando, que ele não toma o original, ele só toma mostrado. Quando ele conhece o representante, como ele sabe, o representante não deixa ele comprar. Por que ele traz? Porque ele sabe que é o melhor que tem e é a mostrado dele. João, só perguntar sobre carga. O que é uma carga, assim, por exemplo? Como que a gente pode falar em casa, pegar a carga? Exemplos tradicionais, exemplos corriqueiros, assim, do dia a dia. Então, carga, quer dizer, é o excesso também. Por exemplo, um acompanhante da pessoa é seu acompanhante. Agora, se você pega um Exu de fora, é uma carga mais ou menos. Mas é o mesmo Exu, só que não é acompanhante da pessoa. Mas isso está em facilidade, assim? Não, a gente tem com quem contar, então sabe que a energia racional, a leitura do livro dispensa. A leitura do livro. Mas isso é quando a gente mexe em alguma coisa? Não, às vezes vem espontaneamente. E tem permissão dos nossos acompanhantes? Então aí eles são fortes, aí ele vem, enfrenta os acompanhantes. Por exemplo, eu trabalho na área de saúde. É um setor bravo, porque ali é bravo mesmo. A gente chega entre seco quando entra, tem dia que a gente entra para não tranquilar. Mas tem dia que parece que tem algo que ele empurra. Na porta você já enjoa de entrar. Quer dizer, não tem alguma coisa, a vez de ser mais, assim, de ser um tanto mais pesado do que outro, mais carregado do que outro. É o campo mesmo que vem, pessoas que vêm, que trazem. Tem todos os tipos de doenças, né? Quer dizer, às vezes a gente que trabalha ali, que parece que eles maneram também pra gente, que trabalha na área. Mas tem dia que a gente chega, a gente costuma dizer que entrou de pé esquerdo, porque quando a gente já entra com o cacete comendo. E aí é o período todo dia, gente que não vê, que é cego de olho aberto, mas a gente já sente uma porrada. Olha pra um, parece que a pessoa quer morder. É uma confusão. Você tem que ter que trabalhar no período todo nessa arrumação. É o campo invisível é assim. Então, quando você dá treinamento, sempre, né, as pessoas te ouvindo, todo mundo ali só olhando para você e só te analisando, falando que qualquer coisa, transmitindo coisa ruim, transmitindo coisa boa, não tem muita importância, né, não, fazer um trabalho. Concentra no que você está fazendo e não importa se tem uma plateia ou um ou dois. Eu falo, Agora assim, eu acho que no hospital eles têm uma abertura boa para mim. Sempre que eu estou indo no hospital, eu venho. Eles também quis ter aquela coisa assim, mas eu lá não venho na madrugada para morar nesse inglês. Nunca tive dificuldade de pegar o livro, dormir ou não deixar ele ler, né? Sempre uma abertura boa para ler. E eu observo. Quando a gente entra para regular as coisas, coisa para o trabalho, mas quando pega o livro parece que eles, como que diz assim, eu estou precisando disso mesmo. Entendeu? E aí a gente fica lendo uma boa. A carga, João, pode ser passada assim, para a saúde?
por exemplo, você pegar uma coceira ou Não. limpar esse negócio assim, não? Não, isso aí é só um efeito mesmo, tá? Isso é físico. Mas a carne não são vivos ou Não. invisíveis? Não, são acompanhantes, são Exu. Só que não é acompanhante da pessoa. É uma carga magnética. A pessoa recebe aquela carga magnética. É um habitante do espaço. Ele vem e perturba a pessoa. Então é taxado como carga magnética. Transmissor de cabeça? Sim, transmissor de cabeça. Perturba a pessoa. Perturba o que, por exemplo? O aparelho. Transmite. Eu não sabia rodar, você deixa ele ver. Aí é que é carga magnética. A diferença é porque não é acompanhante da pessoa. Um estranho. Um exemplo, chega estranho. aqui, aí se chegar aqui na sua casa, e aí vem eu e vem outros meus e um a mais. Que não é seu. Aí o povo não deixa Sim, entrar. tá pegando beirão, né? Tá pegando o quê? Beirão. Ah. Pegou uma carona. Morcego. Aí, Pegando mas ele morcego. vem. Pegou você no carro. Pegando carona sem sua autorização. E aí? Aí vem aqui, aí só que o pessoal já sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe quem é seus acompanhantes e quem não é. Aí quem pode entrar e quem não pode. De repente ele veio só para poder também quer conhecer, Pra conhecer. não vai fazer nada, vai entrar na regra, cara Aí curioso. tem a recepção dele, Ah. aquele que quer entrar na linha e tal. Quem não quer, volta. Vai pra fora. Você vai estar na passa só acompanhando? Não, acompanha não. Se ele entrar na linha, ele tem que ir para a escolinha racional. A escolinha é lá no Retiro Racional. Sim. Lá a escolinha. Aí eles têm que ir para lá. E depois do estágio que ele fica lá, aí ele vai trabalhar para a fase racional. Quando entra aqui e fica conversando aqui com você, eles aqui ainda tem possibilidade, eles ainda têm interesse em alguma coisa na cultura? Não, todos eles sabem. Às vezes eles vêm só bater papo. Quando ele não está fazendo nada, está só aqui batendo papo, aí ele fica batendo papo neles também. Só que o nosso bate-papo é sempre incentivando ele para ir para a linha racional, para a escolinha racional. Ele vai, compra um caso e tal, você escuta. Aí ele sempre convidando ele para entrar na linha. O que um cara anda na É o quê? Carão É a natureza. é um chamado de atenção. Que a natureza faz com eles assim. Sim. Um chamado que ele dá. Eles têm que entrar na linha. Para ele ter prioridade com a natureza. E às vezes eles ficam fazendo muita coisa, e aí a natureza dá um chamado, quer dizer, chega para lá mesmo. Esse é o carão. Quando esse texto não tem ninguém olhando, ela chega junto e mostra que está vendo tudo e acompanhando tudo. Sim, aí só como ele não vê a natureza, aí entra como um mau-estar para ele. Eles não veem a natureza. Aí entra como um mal-estar, e de repente ele passa mal. Como a gente com ele, né? E aí Como a gente passa mal com ele. Não, nele, só nele. A natureza com ele. Aí ele sente mal. Quando a pessoa chora, o choro ali, esse sentimento que a gente tem de choro, é puramente no invisível do lado da gente acompanhando e transmitindo o choro, ou você Depende. chora, a pessoa pode chorar mesmo, porque é um Depende. sentimento deles. Depende, porque a gente tem um sentimento. O sentimento é feito pelo pensamento. Você fica pensando, vai sentindo aquilo que está pensando. Aí mexe com as coisas emocionais da pessoa. Aí a pessoa começa a chorar. Começa a produzir nas glândulas produtoras de lágrimas. Na verdade, o choro é uma lavagem dos olhos. Se você for ver por outro ângulo da matéria, é uma lavagem dos olhos.
Agora, essa torneira só é aberta quando a pessoa se emociona. Aí abre as torneirinhas lá e começa a chorar. Aí, para você ter benefício, você tem que evitar de esfregar os olhos. Aí deixa só a lágrima cair e está lubrificando o olho, está lavando o olho. Você não esfrega, deixa a cachoeira. Aí quando ela secar, você não esfregou o olho, aí o olho fica limpinho, fica branquinho. É uma lavagem dos olhos. Mas isso aí só funciona através do sentimento. A pessoa sentir. E o sentimento é feito pelo pensamento. Aí entra a transmissão. Uma transmissão que entra com o pensamento e ali vai mexendo com o sentimento da pessoa, a pessoa chora. Isso vamos supor, transmitido por um acompanhante. Aí ele faz isso, faz o aparelho chorar sem ter um motivo. Aí ele fica só chorando sem ter um motivo. Aí é acompanhante. Agora quando você tem alguma coisa, alguma cena, alguma causa, uma lembrança, não é? ou uma lembrança, mas aí é você com suas lembranças, lembrando de um falecido, ou de uma pessoa, está com saudade, aí você chora, mexe no seu sentimento, aí chora. Mas o acompanhante, ele ficar repetindo uma coisa para a pessoa chorar sem motivo, a pessoa entrega aos pontos. Se você não mudar de pensar, quer dizer, distrair com outra coisa, aí você fica alimentando aquilo, daqui a pouco você está chorando sem ter um motivo. Agora a matéria, para a matéria, o choro é uma lavagem dos olhos, está beneficiando os olhos. Tem gente que diz que você chorou, foi bom que descarregou. Mas lavou com os olhos. Lavou os olhos. E é um colírio natural. Sim, é um colírio o olho natural. trata, né? Não, acho que eu vou daqui a pouco. Acho que eu vou chorar para ver se a bicha me engana, mas vai muito embaçada. É um colírio natural. Natural. O meu olho é Você é chorona? Tem a mulher chorona? Mulher chorona, Quando é que mulher? Chora mulher chorona. Não, eu tento muito assim, Facilidade. ser mais forte, assim, profundo, meio, para ver o que posso fazer para mudar, porque tem gente que consegue se controlar em meio às situações cotidianas mesmo que a gente passa. Às vezes, né, pode ser também lembrança, tudo, mas é mais quando eu vou enfrentar alguma situação, se eu não chorar, eu me sinto mal, eu chego sentindo de cabeça, fico tonta, tentando segurar aquele choro, até que eu não aguento, eu choro. Mas é motivo alguma coisa, alguma coisa. Mas uma reação do organismo que eu não consigo controlar. As pessoas acham assim, você chora muito, mas eu não consigo. Eu passo mal, tentando não chorar. Mas é mais forte do que eu. Hoje em dia eu estou tentando, ainda consigo. Não, então é melhor você chorar. Se você é assim, é melhor chorar. Mas só que você não esfrega os olhos. E não deixa de me ver, né? Não, mesmo que deixe a lágrima desse, isso aí não está chorando. Só que não esfrega os olhos. Porque se você esfregar os olhos, aí ele fica vermelho. E se você chorar sem esfregar os olhos, ele vai ficando branquinho. E as lágrimas estão de certo. Porque o livro ele fala, né, que a gente relacionado chora, a gente já tem bastante argumento, mas realmente eu me sinto mal porque eu não consigo. Você tá falando que é bom, né, cara? É bom. Aí fulano, você está chorando? Não, estou lavando os olhos. Uma boa resposta. Hoje eu lavei pra cá. Lavou os olhos. Isso é o que aconteceu. Foi bom. Ela lavou o olho. Se for em local público, põe um óculos escuro. E ela para aqui embaixo. Aí só vê a lágrima descendo aqui. A lágrima levou para arrumar a pele. Ela comprou. A lágrima Ela comprou ali para a pele também. A lubrificou. Você quer ver uma coisa? A natureza chora. É mesmo. É por isso que nós somos igual a ela. Ela tem sentimento e ela chora. Porque a natureza é duas energias. Qual que chora? As duas energias. As duas energias eletromagnéticas. Então ela também
tem suas horas de agonia. A natureza é duas energias. Ela veio a 7 partes. Nós fazemos parte das 7. E ela faz a gente. Então, as duas energias, ela sobe. Vai subindo, até onde ela alcança. Aí ela fica olhando a terra, vamos supor, uma bola. Tá vendo a bola lá embaixo, que é a terra. Aí as duas ficam conversando. Está lá a humanidade naquela bola. A humanidade precisa de alimento e esse alimento é tirado da própria bola. Elas ficam lá em cima olhando. Aí começa a se procurar. Quer dizer, isso acontecia muito. Depois que entrou a fase racional e o seu Manuel conversando com a natureza, então ela parou dessas coisas. Porque ela passou a se conhecer. Porque antes ela se perguntava de onde eu vim. Assim como ela faz um feito dela, que somos nós, e esse feito nós se perguntava quem eu sou, de onde eu vim. Então a pessoa não sabia, porque a natureza também não sabia de onde ela veio. Ela começou a entender, já estava tudo pronto. Já tinha água, terra, sol, lua, tudo. Ela simplesmente passou a cuidar das 7 partes e fabricar os seres. Então, pegou essa responsabilidade. Então, elas antes subiam e ficavam olhando a terra, aquela bola lá embaixo, e falando. Proporcionalmente, o tamanho, por exemplo, da terra e a natureza. A natureza é duas energias enormes. Enorme? É. São 2 centros de energia. Gigante. E ela sabe tudo da vida de todos, sabem tudo da vida. A bola, que é a Terra, é um pedacinho só da planeta. Pois é, mas a natureza é gigante, maior que a Terra. Sim, é energia. São 2 energias. Por isso que ela tem o nome de mãe, porque ela que acompanhou assim, ela que tem que cuidar. Tipo, entre aspas, mãe, porque ela que fez, né? Então, aí, para a pessoa entender, tem que usar essas palavras, essas coisas. E depois, quando você vê como que funciona, aí muda totalmente. Não é assim. Aí você vê que a natureza não é homem, nem mulher, não é nada. E ela usa mais a Mas usar esse nome de mãe da natureza, porque para a ciência, que começou a fazer as histórias, né, para a pessoa estudar, começou a fazer a ciência. Para a ciência, a natureza são as 7 partes. É o sol, é a lua, é o vegetal. Então isso aí é a natureza para eles. E isso daí não é a natureza. Por isso o pai na obra ele fala cuidadosamente. Tem hora que ele fala a natureza, dando a entender que é as 7 partes. Como é porque é a obra, é o início. Muita gente entra na obra. Ainda vem com as coisas do 2º milênio. Aquelas coisas que aprendeu. Aí ele fala da natureza. Antigamente o ser humano vivia no alívio, vivia no mato, não tinha cidade. Era tudo diferente, quer dizer, vivia em contato com a natureza. Aí você entende que a natureza é isso. Mas ele está falando ali porque você já vê com o tempo, os estudos, aí você vai separando quem é quem. Quem é a natureza, quem é o sol, quem é a lua, quem é as estrelas. Então nós fazemos parte das 7 partes. Nós somos componentes da natureza. Esse senso de justiça da natureza, quem impõe sem a parte magnética, né? O eletromagnético, elas duas conversando. Só que as duas conversando, ela pensa. E esse pensamento vem do astral inferior. As duas na natureza para fazer qualquer coisa para a humanidade. Olha só, se a maior parte da lapidação hoje, acho que do indivíduo, são as influências dos acompanhantes. Muita coisa é transmissão.
pelo menos o que a gente sabe, 90%. E justo esse problema, vamos falar, é o que a natureza está menos importando, porque é o seguinte, depois de 1975 a natureza não quer mais saber de bicho, que é os invisíveis, não é? Assim, acompanha quem quiser, faz o que quiser. Ela só controla o livre-arbítrio deles de vez em quando abusa. Eu não entendo isso, não. É porque ela faz a pessoa com a sua durabilidade. E a pessoa vai vivendo, fazendo uso do livre-arbítrio. Justo na fase racional, por exemplo, o maior sofrimento do ser humano é esse. Ela não olha. Porque terminou a fase do pensamento. E a natureza funciona com pensamento, que é o eletromagnético. E a pessoa está usando o pensamento para desenvolver o raciocínio. Aí você usando o pensamento para desenvolver o seu raciocínio, você está na fase de liquidação, você está na fase de recuperação. Agora, quando a pessoa não está desenvolvendo o raciocínio, através da cultura, a pessoa está na fase da liquidação. Aí que fica pior, porque a pessoa não se conhece, tudo que pensa, acha que é dele, que é ele que está pensando o que quer. Ah, eu penso o que eu quero, e o pensamento está provando que não é, a pessoa fica pensando coisa que não quer. Aí a pessoa às vezes fica até meio, porque não se conhece, porque não se conhece. E você se conhecendo, você sabe o que é transmissão de um acompanhante, transmissão de um fluido, transmissão de outras coisas. Então entra como se você estivesse pensando. Então ela usa, por exemplo, como se fosse esse sofrimento que é um sofrimento da influência dos invisíveis, como uma ferramenta para lapidar e acelerar? Tudo isso aí serve para lapidação, é uma lapidação da pessoa. Porque o pensamento foi aproveitado, o objetivo dele, o primeiro objetivo dele foi feito para a gente entender e compreender a nossa origem através do mapa astrológico. Esse que foi o objetivo do pensamento. Como mudaram o alfabeto, e o pensamento e a imaginação já estava desenvolvida, aí ficou o pensamento e a imaginação com o objetivo de preparar o ser humano para a fase racional. Aí passou a ter um novo objetivo. Qual que é o bem mais precioso para a natureza? Um exemplo. O bem? O ser humano que está contido nele um habitante, né, que está dentro da máquina do raciocínio, que é a glândula pineal, tirando o ser humano, que é o que deu causa, o habitante que deu causa de tudo que está aqui, qual que é o bem que importa? Olha, a matéria é um conjunto de ruínas, porque ela vai se transformando. Então o bem que a gente tem mesmo é quando você está desenvolvendo seu raciocínio. Porque você está ligando, você está fazendo por onde para se ligar à sua origem. Então a natureza sabe disso. Agora antes não. É um bem aparente, não é bem. Qual a importância? Deixa eu ver se eu consigo entender. Qual a importância do ser humano para a natureza? Se ela não se preocupa com o ser humano, aí outras mil tantas coisas que ela se preocupa? Ela se preocupa, sim, com o ser humano. Ela se preocupa, porque agora ela tem uma missão. Fazer todos voltar para o seu mundo de origem. Você vê que às vezes ela mesmo fala para o racional superior, quer dizer, falava, quando o racional superior estava ditando os livros, ela falava, eu vou levar todo mundo para o mundo racional. Quer dizer, isso ela está falando da maneira dela. Como que ela vai levar para o mundo racional? Através das classes inferiores, que é na 22ª eternidade. E naquele momento que ela está vendo que o racional superior estava ditando os livros, ela falava para seu Manuel, que vai levar todo mundo para o mundo racional, quem lê e quem não lê. Olha, mas aí ela não está entendendo, né? Vamos falar assim. Sim, está entendendo, ela está entendendo. Não, porque o racional quer que a gente volte da maneira correta, que é desenvolvendo o raciocínio, liberando. Pois é, mas o que ela está querendo dizer, se descer de classe, ela vai levando mais rápido. Então ela pode fazer isso. Então, lógico que a natureza, o ser humano é importante para a natureza. Por isso, cada um tem
o seu rosário da vida. Então ela sabe tudo, desde quando iniciou seu primeiro nascer na Terra. Então ela tem o seu currículo todinho. Então nós somos importantes para ela. Só que antes ela preparava o ser humano sem saber. Hoje ela sabe que ela fez essa grande missão. Agora eu estava lendo o 15 do histórico que fala da áurea racional que empurra todos, porque o raciocínio sabe o que quer e vai atrás do que quer. Essa áurea racional aí é vinda do mundo racional? É por causa da fase. A fase é racional. Então entrou na natureza a última fase da vida da matéria. Nós estamos na última fase da vida da matéria. E essa é a última fase. Então, ou você volta para o mundo racional, ou então vai descer de classe para voltar na 22ª eternidade. E nós estamos na última fase da vida da matéria. E essa última fase, a fase é racional. Por isso que chama fase racional. Fase dos habitantes do mundo racional. Aí tem uma áurea nessa fase. Essa áurea é racional. Mesmo que a pessoa não esteja desenvolvendo raciocínio com a leitura, está desenvolvendo por estar na fase racional. Por causa da áurea racional. Mesmo tendo descido em raça? Não, nem tem raciocínio. Desceu de classe já não tem raciocínio. Aí não está desenvolvendo mesmo porque não tem. Não, Tá nas que classes. desce para a 12ª, 12ª. ou 22ª. Então, quem desce... Não, só que a 22ª ainda não chegou. Sim, mas tem quando ela chegar, Aí todos que desceram de classe vai voltar. Tem raciocínio ainda vai. Aí não tem raciocínio. E todos que já desenvolveram raciocínio já voltou. Agora, todos que estão na fase racional, mas não está com o livro na mão, está sendo desenvolvido o raciocínio pela aula ser racional. Por causa da fase. Quem determinou isso? Por exemplo, quem desenvolver sobe, quem não desenvolver desce? Foi o mundo racional que nós criou ou foi a natureza que usou esse critério? Essa é uma chance que a gente tem, não pode desperdiçar essa chance. Porque todo ser humano tem um raciocínio. O conhecimento está aí. Para quem quiser desenvolver o raciocínio. Quem fizer por onde consegue. Quem não fizer, vai para as classes inferiores. Por isso o conhecimento veio com esse objetivo. Ligar o ser humano ao seu mundo de origem. Sem precisar descer de classe. O futuro era descer de classe. Sim, por estar ligado nas transformações. Ligado nas transformações, uma coisa vai transformando em outra. Não acaba. Mas é a lei. Uma coisa transforma em outra. eu não sei se você querer dar ou pode dar essa resposta. Mas é uma coisa que está assim, comigo. Já umas 2 ou 3 pessoas falando assim, o pessoal falando sobre os religiosos e vão falar sobre religião. Umas 2 ou 3 pessoas lá no trabalho, comigo, na família, mas tem pessoal com eles, assim, ao falar de Jesus Cristo, eles dizem assim, não, Jesus Cristo vai ser do câncer. Aí isso para mim, eu não tenho, não sei nada disso, não sei se a gente pode saber dessa história já. Nossa, então você fala assim para a pessoa que não conhece? A pessoa falando, assim, dizendo assim, muitas pessoas que nem têm o conhecimento na mão, também explicando. Sim, mas aí ele não vai entender. Não entendeu, mas aí eu que digo o quê? Porque eu não sei dessa história dele. Pois é, você está falando, você está ditando e não sabe explicar. Lembra que como é? Você está ditando e não sabe explicar. Não, porque a pessoa chegou para mim e disse assim, fica falando de Jesus Cristo, nem sabe ela que Jesus Cristo é seu de classe. Aí eu também não sei não. Ela falou, mas eu falaram para mim, mas já se outra pessoa também falar, eu ouvi outra pessoa falando, eu não sou muito de perguntar. Eu observo muito primeiro para eu sou assim, pecado,
mas eu escuto o povo. Eu já ouvi outras pessoas comentando assim, qual foi notícia aí, e eu já ouvi, nesse dia a menina estava lá, a minha irmã evangélica, que eu estava falando que a gente ia voltar, não sei o que, não sabia o que ia descer de casa. Fiquei assim, olhando ali, também não perguntei nada, fiquei calado, né? Eu digo, eu vou procurar, vamos ver se pode já me dar essa resposta. É porque Cristo foi um instrumento da natureza. Na época que ele veio como Cristo, foi serviu para a época, instrumento da natureza, para pregar as coisas que foi preciso e necessário para a época. Então foram épocas, como Moisés teve sua época. Aí veio o Cristo. Aí ele veio como homem. Cristo teve, quer dizer, a mãe de Cristo teve mais filhos. Então ele não era filho único. Teve irmão. E ele, na época, ele fazia as coisas que foi preciso e necessário. Mas como ser humano mesmo. Porque levantaria da face naquela época. Sim, para aquela época. Aí pregou lá as coisas que tinha que pregar, determinado pela natureza. Aí morreu, passou a época, nasceu novamente, aí já veio. Aí depois saiu daquela religião, começou a fazer besteira, fez dívida com a natureza, passou a durabilidade de vida, morreu, a natureza achou melhor descer de classe. Mas a natureza, ela aí desceu de classe. E descendo de classe está correndo aí. Só vai voltar na 22ª sentada. Tem um estudante, esse negócio é tão assim, tem um estudante que mandou para mim 33 perguntas, pode ser. Se você quiser que pode perguntar. Mas essas coisas, 10 passos próximos vão para pessoas. Não, quem não está com conhecimento não vai entender. O que é descer de classe? Aí você vai ter que explicar. Porque aí precisa, sabe, por que eu calei, não perguntei a pessoa o que ela sabia disso. Porque eu tenho certeza que ela não tinha bagagem para me responder. Como eu sabia, eu tinha para lá, já tinha escutado depois, eu tinha vindo aqui. Quando eu fiquei ouvindo umas 2 ou 3 vezes comentar, eu calei, e eu vou perguntar por quê. Porque a única pessoa que pode me explicar isso aí, com prova de comprovação, no momento, é ele, né? Aí quem quer, vou saber se ele pode já me dar essa resposta. Porque às vezes até está sabendo e não pode falar, né? Pode contar para outro exemplo bom é São Francisco de Assis. São Francisco de Assis sempre foi uma pessoa boa. Todo esse rosário da vida dele, ele sempre fez boa ação. Ele nunca foi uma pessoa ruim. Aí ele veio como homem, fez boa ação, foi uma pessoa boa. Morreu, nasce como mulher, sempre foi uma mulher boa, fazendo as coisas, não lapidou ninguém. Quer dizer, esse rosário da vida de São Francisco de Assis sempre foi uma pessoa boa. Mas você não fala que quem faz você a índole não é a natureza? Então, foi a natureza que fez ele ser bom? Pois é, mas desde a primeira vez que ele nasceu. Ele nasceu pela primeira vez, foi uma pessoa boa. Então, na próxima vida, ele vai ter os recursos da natureza, porque ele não fez dívida nenhuma com a natureza. Aí ele veio, colheu tudo de bom dado pela natureza e sempre foi uma pessoa boa. Plantou bem de novo. Novamente. Aí morreu, vai nascer novamente, quer dizer, vai ganhar mais coisa ainda. E ele sempre veio assim. É diferente, tem muitas pessoas que nasceu pela primeira vez, fez coisa boa, nasceu na segunda vez, em vez de fazer, aí tinha tudo, dado pela natureza, porque fez por ano. E
vida passada. Aí começou a fazer dívida. Aí morre, nasce de novo. Aí começou a contabilizar. E o São Francisco de Assis, sempre, toda a vinda dele foi assim. Tem pessoas que falam assim, um habitante de São Francisco de Assis voltou. E a matéria está não voltou porque só volta desenvolvendo o raciocínio. Agora, a matéria desceu de classe por quê? Porque a natureza sabe, quer dizer, isso foi para mim foi uma mancada dela. Porque sempre foi uma pessoa boa, São Francisco de Assis. O que ela tinha que fazer? Segurar o Francisco de Assis para nascer agora na fase racional e desenvolver o raciocínio. Mas ela por que não desceu de classe? Porque ela falou para São Manuel que ela desenvolveu o raciocínio de São Francisco de Assis. Ela quis fazer um teste, né? Aí São Manuel respeitou. Não ia discutir com ela e dizer não. Ele não fazia isso. E aí ele desceu de classe? Sim, desceu de classe. Ela que ordenou ele descer? Porque só volta desenvolvendo o raciocínio. Caramba! Quantos habitantes que estavam com ele? Pois é, aí serviu de exemplo para ela. Aí ela viu que ela deu mancada em falar isso. Mas São Manuel nunca retrucou. Mesmo ele sabendo que estava assim, parando a volta de um. Porque aí São Manuel, o que ele vê? Ele vê todos no mundo racional. Ele vê o futuro de todos. E o futuro é todos lá como habitantes do mundo racional. Todos que descem de classe vão para lá, quer dizer, um dia vai estar lá. Então, como ele está ligado à energia racional não tem tempo. Ele já olha o futuro e já vê você lá no futuro. Então, para que esquentar a cabeça? Não, é só questão de tempo. E a natureza previa já essa mudança de fase lá, na época de Francisco de Assis? Não, a natureza sempre vinha mudando, de tempo em tempo ela mudava de fase. Mas as fases feitas por ela, pelas duas energias. Gente, que legal. E uma vez eu te perguntei, Francisco São Francisco de Assis, ele falava que conversava com a natureza. Aí eu perguntei. Sim, mas não é com a natureza. Qual? Porque só você para falar para nós aqui, qual a natureza? Sim, mas a natureza que os homens conhecem. O sol, a luz. Ele sabia a linguagem, como você fala, que cada código de entendimento. Então ele conversava assim. Então ele entendia a flor, ele entendia o vegetal, mas ele entendia assim o sentimento dele. Ele percebia uma coisa, percebia que a planta estava chorando. Ele consolava, sem saber, mas consolava. Então o contato com a natureza é isso. Só que isso aí não é a natureza para nós. É a natureza para quem não conhece. E o único ser humano, fora o São Manuel, que conversa com a natureza, é você, João? Em toda essa Está querendo descobrir, fechou. Tá bom. Pode falar de Jesus agora? Pode sim. Com relação à vida de Jesus, Maria, sua mãe, teve realmente alguma visita espiritual que anunciou que ela ia dar à luz a uma pessoa especial? Sempre ela percebia, como ela teve vários filhos, a mãe de Jesus, né? A mãe de Jesus. Então ela teve vários filhos. E nesse ela sentiu que era uma coisa diferente. Mas não é como a igreja fala, que viu um anjo especial preparado, não sei o que, não. Isso aí tudo foi feito pela igreja. Foi mesmo. A igreja tirou muita coisa que não servia para ela e começou a pregar como Cristo foi filho único, foi isso, foi aquilo e tal. Ela quis impressionar. Aí as pessoas iam nascendo e iam vivendo aquele costume religioso. Aí hoje, para você olhar lá para trás, fica difícil você for dizer que não é assim. Porque você já nasceu e acostumou assim.
Quer dizer, já vem passando de pai para filho, assim. Mas ela percebia o primeiro, quando foi ter Cristo, que era diferente só. Jesus nasceu em 25 de dezembro, conforme se celebra, ou foi em outra data. Que data seria essa? Dia 2 de junho. Quem realmente quem foi realmente o pai de Jesus, uma vez que não foi José? Poderíamos falar desse trecho da história? 13 da história? Não, esse trecho. Fala dessa passagem. Quem foi realmente o pai de Jesus, uma vez que não foi José? É por que não foi José? Não foi o Divino Espírito Santo. Mas quem falou que não foi José? Não sei. Não, porque na história diz assim, que foi o Divino Espírito Santo, né, que não houve assim, disseminação. Mas ele Não, não dava esse pai de José. Foi José, José foi o pai de Cristo e dos outros irmãos de Cristo. Maria se escondiu. Jesus sabia desde pequeno que ele era uma pessoa especial. Não. Ele realmente abandonou sua família desde novo e saiu a viajar pelo mundo afora. Sim, ele viajou, saiu pelo viagem, mas não era que ele era uma pessoa especial. Ele sentia que tinha canal aberto, só que não sabia explicar. Sentia as energias, via. Então, não dá. Só que ele encarava como normal. As pessoas que, conforme ele, vamos supor, fazia uma cura através de uma doença energética, ele curava. Aí as pessoas que foram deusando ele. Com 32 anos, Jesus iniciou sua missão de evangelização. Ele pregava mesmo o amor, ele sentia amor mesmo pelas pessoas, ou era só uma ideologia que ele tinha? Uma vez que, de vez em quando, ele descia o pau e xingava mesmo as pessoas. Sim, ele fazia tudo com amor. Ele tinha amor, fazia com amor, fazia o bem. Fazia o bem, pregava o bem. E agora, quando precisava, às vezes, bater, porque estava muito teimoso, ele batia. Quando ele reuniu os apóstolos, foi da maneira que está descrito, ou seja, ele chamava a pessoa e a pessoa largava tudo e ia seguindo ele? Não, a pessoa que ia seguir, ele falava, ele saía viajando, ele não chamava ninguém. A pessoa que falava, não, eu vou com você, eu vou te acompanhar. Não é que ele chamava. Qual dos apóstolos se tornou mais querido de Jesus? Todos eles eram amigos dele, todos eles. Não tinha aquele mais do que ele. Todos eles eram. Como se deu o milagre dos pães e dos peixes? O que realmente aconteceu para que essa história tivesse surgido? É uma história, o nome já está dizendo. Então, foi história. Não aconteceu o milagre dos peixes? É a mesma coisa. Moisés não abriu o mar com o cajado dele. Quer dizer, isso aí foi história, foi inventado. E aquele lance da ressurreição, aquele outro cara lá, que não sei o nome, Lázaro. dado como morto, que estava morto nada. 4 dias já ficou perdendo. Tá aqui também, né? Então faça. Não, mas deixa eu Olha aí. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus disse que não veio trazer paz à terra. Ele sabia que sua pregação só ia trazer mais conflitos. Ele está vendo, ele via que chocava a humanidade, porque ele plantava o bem. Ele plantava o bem. E a humanidade, tem os que querem saber e tem os que não querem.
Aí, como está ligado no eletromagnético, que também serve para lapidar, tinha hora que ele até batia na pessoa. Existem vários relatos de curas milagrosas realizadas por Jesus. Cegueira de nascença, aleijão, muitas outras. Ele tinha esse poder de cura? Ou como surgiram essas histórias que estão relatadas na Bíblia? Ó, doença energética é uma coisa, doença física é outra. Quando a pessoa tem aquela doença física feita pela natureza, não tem cura. Agora, uma doença energética tem cura, porque é uma energia. E Cristo, como era grande sábio, e um canalzão escancarado, aberto, então ele sentia que aquela doença tinha cura, que era uma doença energética. E a pessoa que estava sofrendo com aquilo não sabe, está doente, não enxergava. Aí tinha coisa que ele curava, porque era uma doença energética, ele com uma grande força magnética que ele tinha, tirava, descarregava a pessoa, e a pessoa ficava boa. Aí era dada como cura, milagre. Aí tudo isso aí era feito para quê? Para a glória de Jesus. Glória é fama. Então, feito para a fama dele. Aí cada vez ia aumentando a fama. Por isso que surgiu as histórias. Então tem história que é verdade, tem outras não. Jesus realmente tinha o poder de andar sobre as águas, como uma ocasião em que ele atravessa uma região e foi pego em meio a uma tempestade? Não. Sobre a tentação de Jesus, quando ele se retirou para o deserto e ficou por lá, sem comer e sem beber, por uns 40 dias, e lá teve um encontro com Satanás. Jesus viveu mesmo tal experiência? Poderíamos contar um pouco sobre isso? Ó, isso daí sim, quando a pessoa se isola, né, quer conversar com seus botões, ele procura um lugar, uma localidade calma, que tem deserto, e fica lá com suas orações, né? Aí lógico que com o canal aberto, as entidades encostavam nele, aí conversava com ele através de transmissão do que estava acontecendo. E ali naquela conversa ele passa dias, passa noite, e ele percebe que não estava se alimentando. Mas não é que ele estava fazendo de propósito ficar sem comida. O papo que estava bom. É. Ficou ruim. Porque a matéria precisa do alimento, e o alimento vai enfraquecendo. E quanto mais fraca a pessoa fica mais por conta do magnetismo. A pessoa fica fraca. Por que nenhuma mulher foi escolhida para ser sua apóstola? Sua seguidora, como os 12 homens, era devido ao costume da época? Sim, é porque não apareceu nenhuma para seguir ele, como apareciam os homens. Cristo falava, não, fica aí. Você tem sua família, fica aí. Ele, não, eu quero ir com você, eu vou com você. E ia seguindo Cristo. Então, se aparecesse uma mulher também disposta, lógico que ia com ele. Ele não chamava ninguém. Agora, se a pessoa quisesse seguir com ele, ele não deixava. Só que para a mulher é mais difícil. O homem é mais fácil. Mas tem mulher que encarava mesmo. Só que nenhuma ficou. Jesus passou sua vida sem ter contato sexual, ou ele se apaixonou por Maria Madalena e teve filhos com ela, como relatam alguns historiadores? Sim, ele teve filhos. Só que não é assim como é hoje. Antigamente, para ter sexo, precisava de um monte de coisa. Hoje é fácil. Hoje é fácil. E ele quase não pensava nessas coisas. Mas por ser homem, uma hora também ele foi pro
E aí gravidez. Você cuidou? Naquela época não tinha. Naquela época Não, tô brincando. Eu já mando ao hospital. Só Francisco de Assis. Só Francisco de Assis. O que tem? Teve filho? Não. Na última fase que ele viveu, não teve. Porque ele viveu como São Francisco de Assis, né? Não teve filho. Quando, vocês devem perguntar, doutor, não sei se Lá nos seus 36 anos. quando estava aproximando o momento de sua prisão, Jesus sabia que realmente ia ser crucificado, que ele tinha que passar por aquilo? Ó, ia ser crucificado não, ele sabia que ia cair na mão do rei lá, ia sofrer na mão dele. Mas ele não eles judiaram muito com Cristo. Ele sabia que ele estava sendo procurado. Então os próprios invisíveis avisavam ele: olha, sai fora porque vem gente atrás de você. Então ele simplesmente não ia fugir e correr. Se pegasse, bem, ele não ia. Se pegasse ele não ia ele medir força, ele se entregava, mas ele sabia que ele estava procurando ele. E os bichos corriam e vinham contar para ele o que estava acontecendo lá. Ele já sabia que eles iam pegar ele, mas que ia crucificar não, isso aí é consequência. Aí judiaram muito. Foi realmente Judas Iscariotes quem traiu Jesus? Por que motivo ele traiu seu mestre? Não faz sentido ele ter entregado Jesus só pelas moedas, afinal ele conviveu com Jesus. Sim, ele que se perdoou. Foi que traiu? Foi ele mesmo. Quem queria a morte de Jesus foi realmente o povo judeu, o sacerdote Caifás, ou interessava ao povo romano que dominava aquela região na época? Então, aquele povo que seguia direitinho as coisas de Jesus, ele queria o bem, queria que Jesus continuasse, porque Jesus fazia o bem para a humanidade. Aquele povo que conhecia ele ali. Agora, aqueles outros que estavam lá, com romano, o lado do rei lá, do Pilato, do rei lá, então o povo ficava escutando aquelas histórias que eles contavam. Cristo está fazendo isso, Cristo está fazendo aquilo, e não era verdade. Aí eles ficavam revoltados: vamos prender Cristo, vamos. Aí entrava naquele meio assim. Depois que começou a judiação com Cristo, aí eles viram que judiaram demais. Os sacerdotes judeus tinham razão por pedir a prisão de Jesus? Jesus era um farsante e colocava em risco a crença pregada para os judeus de um Deus diferente? Não entendi. Os sacerdotes dos judeus tinham razão por pedir a prisão de Jesus? Jesus era um farsante e colocava em risco a crença pregada para os judeus de um Deus diferente? Não. Eles que tinham religião diferente. Ele via que Cristo fazia o bem. Não tinha nada que era para outra religião. Aí eles que foram falando e criando aquilo, e resolveram pegar Cristo e acabar com essa história. Não é que o Cristo era mau assim, para outras. Pôncio Pilatos, existiu mesmo esse governador romano que lavou as mãos, entregando o destino de Jesus nas mãos do povo judeu? Sim. Por que no julgamento de Jesus o povo não preferiu que ele fosse solto antes de escolherem Barrabás, que era um bandido?
que Cristo escolheu? Por que no julgamento de Jesus o povo não preferiu que ele fosse solto ao invés de escolher Barrabás, que era um bandido? Pois é, mas o povo estava influenciado pelas coisas do Pilatos lá. É. Aí ele via achando que Cristo era uma ameaça, eles falavam que Cristo era uma ameaça. Então preferiu o ladrão solto do que Cristo. Mas isso o povo, por causa das palavras do Pilatos lá. Recentemente foi exibido um filme sobre o sofrimento de Jesus. O filme se chama A Paixão de Cristo. Jesus foi realmente cruelmente torturado pelos soldados romanos, como mostra no filme? Ou isso é o povo que exagerou? Foi muito cruel. Lapidaram bem ele. Ele sofreu muito. Qual era a aparência de Jesus? É como aparece em alguns quadros, com cabelos louros, olhos azuis, pele branca, um tipo europeu? Ou ele tinha os traços de um homem judeu, como os da linhagem de sua mãe? O Cristo, ele tinha o traço, na época que ele vivia, como um indiano, a aparência de um indiano. O indiano é uma pessoa morena com cabelo preto. Assim era Cristo, moreno com cabelo preto. Ele pareceu uma crucificação, João? Sim, mataram ele, né? Na verdade, foi um assassinato. Eu também já ouvi dizer que Jesus tinha sido ele que tinha se suicidado. Não. Mas não foi, eles mataram. Muitas pessoas falam que era uma época que ele ficou como que adormecido, ele tiraram o corpo. Ele continuou vivo. Ele continuou vivo. Mas depois de 3 dias ele tinha voltado. Ele tinha voltado? Não, ele morreu na cruz mesmo. Mataram ele. Aí às vezes a pessoa diz, mas Cristo morreu para nos salvar. E nada. Mataram ele. Foi um assassinato ali. Aqui, João. Judas Iscariotes, aquele que teria traído Jesus, realmente se suicidou de remorso? Ou ele teve outro destino? Não, Judas não se suicidou, Não? Ele realmente foi culpado, ele ficou culpado, foi muito triste. Mas ele não se suicidou, não. Quando seguia para a sua crucificação, Jesus Cristo, mesmo carregado à cruz, ele era chicoteado o tempo todo, como é relatado? Sim. Sofreu muito. Foi espancado. Fizeram ele carregar a cruz. Eu tinha muita coisa que ele pensava até que fosse um mito, né? Parece que quase tudo foi verdade. Naquela época aconteceu dessa forma, né? As pessoas eram crucificadas. Era o castigo da época. Então Cristo foi condenado como se fosse um bandido mesmo. Porque eles falavam que Cristo era uma ameaça. Porque eles tinham a religião deles. Fazia lá suas orações. E o Deus dele era diferente do Deus que o Cristo pregava. Aí para ele, para aquela época, era diferente, qualquer coisa diferente. Jesus morreu mesmo crucificado, teve suas pernas quebradas e depois sofreu uma perfuração de lança na região das costas? E sua mãe acompanhou tudo isso? Ele sobreviveu 3 dias crucificado? Ele morreu lá com o tempo que estava lá e ele morreu. Tortura, nossa. Está escrito que na crucificação o céu escureceu e o tempo ficou tenebroso. Isso aí aconteceu por volta do revolta da natureza em que Jesus ser crucificado. Poderia falar a respeito disso? Não. Tinha relâmpago, trovão, mas normal. Dias normal. Uma das últimas palavras de Jesus teriam sido: Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Ele realmente acreditou que tinha sido desamparado? Por que ele teria preferido tais palavras?
Não, ele sentia, como a vida dele toda ele sentia as energias, ele sentia que foi muito castigado. E quando ele estava sendo castigado, ele não sentia as energias. Como quem diz, estou abandonado. Não, deixa eu chegar perto. Ele sofrendo desse jeito, porque ele sofrendo. Então aí ele se lamentou, mas assim, com o que ele sentia. Aí lógico, ele achava que era Deus. Que dizia para ele tudo aquilo que as energias falavam. Aí não estava dizendo mais, ele realmente murmurou que tinha sido abandonado também por ela. O corpo dele sumiu da tumba que estava sendo vigiada por guardas romanos. Este é o princípio da ressurreição de Cristo. Como se Deus sumisse o corpo de Jesus? Ele não sumiu da tumba. Isso aí foi depois, inventaram um monte de coisa, mas ele não sumiu, ele estava lá. Uma parte muito comentada no pós-morte de Jesus é quando ele aparece para os apóstolos e esses não o reconhecem direito. E ele pede para Tomé enfiar o dedo no buraco onde o prego foi colocado em sua mão. Como se explica tal passagem? Não houve. Como se deu a visão que alguns tiveram de Jesus subindo aos céus? Isso aí é energia. Depois que morreu tudo, colocou na gruta lá. Aí lógico, outros que tinha canal aberto passou a ver essa imagem e depois passou a pregar, divulgar. Mas é energia. Onde anda Jesus? Nas classes inferiores ou está aqui entre nós? Ele já está com o livro na mão? Por favor, nos fale um pouco sobre isso. Muito obrigado por todos esses esclarecimentos. Já foi falar. Desceu de classe porque veio em época, quer dizer, nasceu em outra vida fez vida e na outra desceu de classe. Não foi na época de Jesus. Quer dizer, Cristo vem no rosário da vida como todos nós. E por que esse fanatismo todo com Jesus, João? A humanidade. Olha, você não vê que todas as perguntas que Deus, pouca coisa mudou. Quase tudo realmente ele fez, a bondade. Então, a igreja, vendo que tinha várias religiões, aí a igreja, lógico, selecionou para poder pregar e vir comandando. Aí selecionou o que servia para ela e o que não servia. Então, veio acostumando o povo com essas histórias. Muita coisa foi bem real. Quer dizer, realmente a vida dele foi quase tudo. A igreja passou a dominar tudo. Eu já ouvi um papo de que assim, quanto mais eles idolatram Jesus, esse Jesus Também o povo mataram e vai cair. Ai, que ótimo vocês conhecem isso, João. Não sabia como mais fazer uma pergunta a você. Me perguntando de Jesus, estou terrível. Você sabe que isso aí vai ser muito Não bom. pode falar isso com ele. Sem comentar isso, só estudando. Alguém chega numa pergunta dessa que diz Jesus desceu de casa. Quer dizer, Jesus desceu de casa. Na época que ele morreu, né? Jesus simplesmente veio, nasceu na terra de Benedita, para poder descer de casa. Quer dizer, Jesus não desceu assim. Jesus morreu, já desceu de casa. Porque pelo que eu vou ver, então chega estudando sem procurar no final. Jesus desceu de casa, quer dizer, mas eu começo a mudar coisa. Eu prefiro retirar a prova, se eu não tenho certeza. Não está escrito lá no livro, muito religioso. Então eu não trago não. Lá não achei isso. Eu não eu seguro a minha história, né? Então aconteceu, história que aconteceu, outras não. Como por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Isso aí que é um Isso aí não aconteceu. Quer dizer, na verdade, o Lázaro, ele não tinha morrido. Ele não morreu. Ele entrou
em estado de coma. Na época não tinha hospital, não tem nem nada. A ciência na época era atrasada desse lado. Não tinha esse conhecimento. Aí como ele entrou em estado de coma, deram como outro. Lázaro morreu. Aí o que ele fazia? Enfaixaram ele todinho e levaram para a gruta, que ele tinha morrido. Colocou lá junto com os outros corpos. Colocou a pedra lá e fechou ele lá dentro. E fidelizou. Aí quando avisaram para Cristo e Lázaro, Cristo como um bom médico, aí ele percebeu, ele sentiu que o Lázaro não tinha morrido. Aí falou, vamos lá. Mandou abrir. Chegou lá, mandou abrir a gruta. Aí o pessoal começou a falar, mas Senhor, já está fedendo, já tinha feito 3 dias. Ele estava lá dentro. Fedendo dos outros de tudo. Aí abriu lá, o mau cheiro era dos outros corpos, que estavam lá dentro. Aí mandou tirar o Lázaro e mandou tirar as alpaduras. E como Cristo, um bom médico, quer dizer, uma força magnética, simplesmente acordou o Lázaro daquele sono que ele estava, do coma. Aí ele acordou, voltou do coma. Aí foi dado como ressuscitou Lázaro depois de 3 dias. Mas Cristo percebeu que Lázaro não tinha morrido. Ô João, essas histórias aconteceram há quantos anos atrás? Há muito tempo. É muito tempo. Não vale nem a pena você ficar calculando. Não, eu estou curiosidade. 500 anos, 1000 anos? Muito tempo, muito tempo. Eu estudei. Na época de Cristo, né? Eu estudei. Porque isso aí tem uma confusão enorme. Se for indicar data certa, tem uma confusão enorme. Outra coisa também que eles falam é sobre dilúvio. Dilúvio nunca existiu. No livro depois eles falam, né? Dilúvio nunca existiu. Noé não fez a barquinha dele. Não tem nada disso. Noé nem fez a barquinha. O João Racional fala que a natureza vem castigando os Estados Unidos com tufões, furacões e tornados, castigando assim os materialistas. Mas esses castigos não têm melhorado em nada aquele povo. Continuam mais materialistas ainda. Porque diante de tanta crueldade da matéria, aquelas pessoas chegam até a perder a pouca fé que têm em Deus e se tornam mais materialistas ainda. Então é castigar para não melhorar nada? Ou não é isso? Bom, não deixa de ser um castigo, mas é a natureza destruindo de uma forma atrasada para nascer de uma forma mais adiantada. Então a natureza sabe o que faz. Então, aí serve como castigo, serve para quem está agarrado na religião e vê que Deus não está nem aí para paçoca. Aí termina a pessoa desistindo, desandado. 24 de março, bate-papo com o João. Por favor, de vez em quando tem alguém olhar, aí o contrato. Na sexta-feira, eu não ouvi direito, então não prestei atenção. Você estava comentando de que todo mundo está exposto a qualquer coisa até se ligar. Inclusive, parar de estudar. Comenta sobre isso, por favor, João. Enquanto não completar 100% do raciocínio, a pessoa está sujeita a parar, né? Está de desânimo, o ânimo e desânimo, né? Aí está sujeito a parar, mesmo que esteja com a boa porcentagem do raciocínio desenvolvido, mas ainda está sujeito a parar, porque não está com o raciocínio desenvolvido e outro não está vendo nada. O que a gente pode fazer para tentar não parar? Pois é, ler todo mundo, tem que traçar essa mente.
Todo dia lê, todo dia, ao perder de vista, todo dia você lê, porque Se é uma página de 5 horas. independente do que você está animado, desanimado, independente de entender ou não. Vai embora. Porque a leitura desenvolve o raciocínio. Ah, não estou com vontade de ler, mas leia, estipula aquela hora e lê, que está desenvolvendo. Fazer tipo um regime militar. João, por que ele fala assim que tem muita gente que está lendo montes e montes de livros e não está adiantando nada, porque não está estudando? Porque ele fala assim, eu vou ler uma hora, vai ler uma coisa assim. Então, ele fala assim no livro. Ele fala isso, que tem que estudar, tem que sentir o conhecimento. Sim, esse chamado de atenção tem que falar, para a pessoa não relaxar. Mas o ideal é você procurar sempre concentrar na leitura, para poder você gostar da leitura e ficar a leitura boa. Principalmente quando a gente está sentindo alguma dor, não tem como a gente sentir conhecimento. Mas de jeito nenhum. Aqui está valendo alguma coisa? Está lendo, está desenvolvendo, está valendo. Quantas vezes eu lia com dor, com febre, com fome, com tudo. Não, eu sou mais não sou eu. Aí fala, meu Deus, eu não sou. Mas isso é para muito rolante mesmo. Quando eu aguento ele. O importante é ler. Você lendo é o que valoriza o aparelho, é a leitura diária. Mas o que derruba talvez o aparelho é o desânimo. E quem que levanta isso? Tem que ter o esforço do próprio aparelho. É o esforço do próprio aparelho. A gente se esforçando bem assim, aí com o tempo vem o socorro, nesse sentido, se estiver muito desanimado. Com o tempo você vai usufruir do desenvolvimento do seu raciocínio que você fez por onde. Então, com o conhecimento que a gente tem, ele vai dar condições para a gente sair desse desânimo. Sim, com o tempo de leitura. Porque a leitura não tem nada a ver com sua lapidação. A leitura é para desenvolver o seu raciocínio. É como se você está estudando, você está na faculdade estudando. Você só vai usufruir dela quando você se formar. Assim é a cultura racional. Mas se a gente estiver desanimado com estudo, as coisas. Pois é, esse desânimo é que faz a pessoa parar de ler. Infelizmente é assim. Porque nós estamos ligados no eletromagnético e usa o pensamento e imaginação, que é para lapidar. Por isso, ânimo e desânimo. Então a leitura ela não afasta as transmissões. Não. Porque a leitura é como se fosse duas coisas. O raciocínio e a lapidação. Então eu leio bastante. Você tem que estipular a hora para você ler todo dia. Todo dia você lê. O seu raciocínio está sendo desenvolvido. Agora, como a gente está ligado no eletromagnético, é que vem isso aí. É a própria, como o pensamento vem muita coisa na cabeça, tirando a pessoa da leitura, é que desanima a pessoa. Aí a pessoa não tem ainda aquela prova suficiente de segurar de ir até o fim. Às vezes tem uma prova que acha que... Mas quando a pessoa está desanimada, esquece até dessa prova. É isso aí que eu quero saber. Então, para a gente tentar lembrar nos momentos difíceis também, dessas pequenas provinhas que a gente vem tendo, né, João? Se agarrar mesmo. É? É. Agora você põe na cabeça, a leitura é para desenvolver o seu raciocínio. Não tem nada a ver com sua lapidação. Nós estamos ligados no eletromagnético para sendo lapidado. Agora, com o tempo, se tiver com raciocínio desenvolvido, aí você vai ver que valeu a pena. João, tem horas que a gente lê 3 horas uma mensagem, né? Às vezes, né? Tem uma toda. E a compreensão dá uma linha. Pois é, mas leia todo dia. Se você estipular 3 horas por dia, todo dia você lê 3 horas. É
Aí nessas 3 horas tem dia que tá animado. Lê. Tem dia que tá desanimado. Mas lê. E o desânimo é que todo mundo Pois é, o desânimo é por nós estar. Mas o desânimo é por nós estar ligado no magnético. Porque ele fala assim, você vai perceber que você está sendo resolvido quando você vai sentir que você está diferente. Está diferente, as coisas estão acontecendo, coisas certas, você vai fazer alguma coisa, acontece certo. Daí eu fico falando assim, eu não tenho nada, eu daí desanimo. Mas tá muito pouco. Quantos anos você tem de leitura? 7 anos? Ela vai dar aula na folha. Não, mas o que uma criança de 7 anos sabe? Não, vem cá. Quantos anos você tem? Hein? 9? Pois é, o que uma criança dessa sabe? Nada ainda. Não tem experiência nenhuma ainda. Assim é a gente no conhecimento. Talvez a senhora mudou e não tem. A partir de quanto, mais ou menos, assim, João? Que a gente, pelas viradas ou pelos anos de cultura? Não importa, leia. Eu não me preocupei com isso. Na época, só ler, pronto. Não me preocupava com essas coisas. Porque meu negócio é ler para desenvolver o raciocínio. O resto da vida. É. Abriu a evidência que eu não esperava. Mas continue na leitura para completar 100% e está pronto. Quer dizer, enquanto não completar 100%, não estou pronto. Agora, com a evidência melhorou muito, porque você vê, você tem prova. Aí, você não vai lá dar o livro, porque você tem prova, você está vendo direto. E sabe que é a verdade. Esse ver dá uma confusão muito cabeça. Por quê? Eu fico tão agoniada. Já assim, eu fico lendo e fico pensando assim, como meu Deus, será que eu vou ver um dia? É uma confusão. Pois é, mas não se preocupa. Mas não me preocupo não, assim, eu fico vendo assim como é que vai ser, me sentindo como é que Preocupa vai em ser. desenvolver o seu raciocínio. Todo dia você lendo, você vai chegar num ponto que você está com o raciocínio desenvolvido. Aí sim. Aí que você vai gozar o desenvolvimento do seu raciocínio. Que passou, né? Uma hora vai ter que chegar, né? Olha, tem hora que Não quero mais voltar aqui. Olha só, uma observação minha. Você é uma pessoa que, através da evidência, ajudou muita gente a continuar com ele na mão, assim, a motivar as pessoas, considerando esse desânimo de todo mundo aí, tá? Eu falo por mim. Isso, ao longo de muitos anos está acontecendo isso. Foi só eu que um tempo já bastante. Não é uma coisa muito grande para uma pessoa só, não? Não, isso aí não foi nada, não. Isso aí Não poderia ter mais? mais pessoas? Mas outro João, Vai lendo que mas na a hora outro João não quis chegar outro João ainda. Não quis estudar ainda. Isso aí, é estudar e pronto. Esse aqui é o objetivo do livro, estudar para chegar a 100%. Mesmo a quantidade de energia racional sendo maior do que a energia eletromagnética que o aparelho tem, no movimento, você perde mesmo assim os exames. Sim, porque a energia racional, o eletromagnético. A gente já vê 21 eternidades ligado ao eletromagnético. É muito forte o magnetismo. Está forte ainda. E o que faz a gente desanimar essas duas energias, o elétrico e o magnético. Magnético. O elétrico anima e a magnética é que desanima. Então o magnetismo está tão grande que ele é capaz de derrubar uma pessoa mesmo muito. Sim. Se a pessoa não cuidar, não se cuidar, a magnética toma conta. Segurar isso vai a leitura. A leitura. O que é se cuidar? A leitura diária, não perder esse pique. E tá no meio também e tal, né? Você está no meio e você se anima, um conversa com o outro, anima da leitura. Fala sabatina, né? Que é os assuntos racionais, surge interesse. Isso aí.
Olha aí, Guri. Aqui, ó. Você é magrinho, cabo ali. Manda entrar, deixa eu ver que eu não formulei direito, mas porque está numa confusão de casamento. Assim, até onde a natureza, nosso Senhor, Ele está misturando. Quem é que. Não, a gente quer saber quem é. Qual o valor, qual o valor do casamento para a natureza? Não é o casamento, porque assim, um casamento, um homem com 2 mulheres, não é isso? Que é a luta da traição do casamento. Até onde vai o preço disso aí? A punição para o homem, para a mulher? A natureza não, a natureza não pune ninguém, não é isso não. Porque ela fez o ser humano assim. Agora, desde o início do mundo, desse mundo, desde o início, sempre teve mais mulher do que homem. Desde o início. E a natureza faz o ser humano assim, com instinto do homem, com instinto de mulher, mulher com instinto de homem. A natureza faz assim. As religiões, né? Falam na história do pecado nas religiões, né? E aí a gente vai largando a religião, mas aquela coisa vai ainda acompanhando, né? E aí fica querendo saber até onde vai. Não, pois aí tudo isso aí foi implantado pela religião. Não tem nada a ver com essa pessoa. Já houve época, já houve época que não existia casamento. Era assim. Você gostava da pessoa, ficava com a pessoa. Depois não estava mais gostando. Então ficava com 2. Desculpa, ou então ficava com as 2 ou com as 3. Não havia briga, confusão. Quando o magneto de olho viu que não tinha lapidação, criou o casamento. E ainda em nome de Deus. Para poder ter aceito, para lapidar o corpo, porque o costume é religioso, né? Aí criou. Aí fazia o casamento. Aí aquele casal, você vê, no início tudo é flores. E vai. Depois de um certo tempo, um enjoa do outro, porque esse é a matéria. Aí começa as brigas. E apareceu outra mais bonitinha, mais cheirosinha. Já quer largar e não pode. E é casamento. Só quando morre. Até que a morte nos separe. Então antigamente a lapidação era brava. Hoje é tudo liberado. Eu já vi na mudança. Hoje. Eu acho que ninguém acabou. Então, mas em relação ao casamento, em relação à natureza não pune ninguém. Sobre isso aí não. Porque isso aí entra com lapidação. Mas a cobrança continua. Lapidação. Lapidação entre o casal ali, não a natureza, né, Ju? Lapidação entre moral entre os dois. Sim. E aí fica aquele, vamos supor, um triângulo amoroso. Aí vai lapidar. Pra quem não se conhece. A gente tem que ser amiga da outra, né? Não tem problema não, né? Fica amiga da outra, né? Tá bom. Eu quero tirar a minha da rede. Sim. Ainda diz que sou eu que sou errado, eu que sou certo. Tá certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não mandei informação. Mas é assim. Tem mais que ser amiga da outra. Tem umas que é a filha do outro. Tem umas que queria que eu filho da outra. Uma amiga minha, e eu achei assim que ela estava muito certa. Aí o povo disse que ela estava errada, sabe? Mas se o filho é do marido dela, tudo que quando se casa diz o que é do marido é da mulher, e da mulher é do marido. Então se o filho da mulher é do marido da moça lá, aí a moça vai lá e tomou, que é do marido dela também, né? Tomou o filho, e isso que ela tá cuidando, né? Uma coisa linda, maravilhosa. Agora geralmente o filho, a natureza sempre determina para ficar com a mãe. Então, mas aí a mãe não querendo, a gente não Porque só no caso, a mãe não quiser, aí o pai tem que assumir, porque a participação dele também. E quando o outro quer ser mãe, toma.
vira mãe. Aí ele vai ter que ser mãe e pai. E falei, não, ficou com a mãe, ficou foi com o filho, com o pai. Então foi a mãe, tá fora, a outra mãe, a mãe Pois é. que teve. Aí isso aí surge a lapidação. E cada um tem que resolver. Conforme vai surgindo, tem que resolver. Mas já resolveu, tá bom. Pode a criança que vai lapidando. É tão feliz esse caso que eu conheço, a criança é feliz que só que diz que tem duas mães. Uma menina. É uma felicidade só. Mas foi bom. Infelizmente foi assim, não tem mais jeito de Tem nada, bichinho tão lindo. O João aqui fala assim, as provas do atraso, o sofrimento, as provas da rudez, o sofrimento. Só que quando você lê aqui, você entra numa história. Mas trazendo para a realidade, por exemplo, se você... As provas de que você tá, as provas do seu atraso em algum ponto da sua vida é a questão que você está sofrendo naquilo, podemos observar assim que enquanto... Não, depende. Tá me entendendo? Eu não estou entendendo. Explica de novo. Conversa comigo aqui. Aqui fala assim, João, por exemplo, as provas do atraso, o racional superior fala, é o sofrimento. Aí, as provas da rudez é o sofrimento. Quando eu tenho resistência a alguma coisa na minha vida, alguma mudança, algum sofrimento, alguma coisa que eu ainda me considero rude ou atrasada naquele ponto de vista, quando vem o sofrimento, eu posso entender que eu estou sendo rude naquele aspecto? O sofrimento é uma lapidação, e a lapidação é uma forma de melhorar quem está sendo lapidado. Aí você entendeu aquilo dali, porque você lapidou. Aí você vai ver que não vale a pena ficar lapidando naquilo que você está tentando. Aí lógico, você vai abrir mão daquilo. Aí você já não vai lapidar com aquilo, porque você abriu mão. Você entendeu que o melhor é largar de mão. Então depende do que a pessoa está lapidando. Ah, mas se lapida é porque é rude ou porque é atrasado naquele ponto. Pois é, aí quando ele entender, compreender que a lapidação é para lapidar mesmo, para fazer sofrer a pessoa, e a pessoa, bom, eu já estou entendendo, então melhor eu largar de mão disso. E acontece, vou seguir minha vida. E acontece às vezes a pessoa vem uma, aí ela ainda lapida e tal, mas não percebeu. Aí vai vindo outra, mas também parecida naquele mesmo sentido, até a pessoa entender. Porque a lapidação só serve quando a pessoa se preocupa. Se você se preocupa com uma coisa, aí você vai lapidar. Se você não se preocupa, larga de mão, você não vai lapidar com aquilo. Aí é só questão de você entender. Entendendo, você sabe se conduzir. Em primeiro lugar, você tem que entender a matéria. A matéria não foi feita para acertar. E nem para servir a gente. Sim, é sempre, tudo é para lapidar. Agora, na fase do alfabeto axiológico, sim. A natureza criava as coisas certinho para você. E está tudo na palma da mão. Depois da fase do alfabeto axiológico, não, é tudo para lapidar. Aí você vai lapidando com aquilo. E assim. E agora, se você não se preocupar com aquilo, você não vai lapidar. E se alguém te fica te ruinando, ou a situação sempre sendo lembrada, e você não está querendo se preocupar mais com aquilo? É não deixar entrar? Aí é uma lapidação, para desprender a gente da matéria. A matéria você tem que ter só aquele conforto relativo só. As suas necessidades, porque você está na matéria, tem que viver. Aí você vai seguindo ali. Agora começa a lapidar muito. Lá já nos explica esse conforto relativo para a natureza. Qual seria o nosso entendimento? Então é a sua luta para a sua sobrevivência só. Porque tudo do magnetismo trabalha o contrário. É para lapidar. Por exemplo, se você quer uma coisa, você não vai ter. Você vai só lapidando e não vai conseguir. Porque você quer e o pensamento é contraditório, é o contrário. Agora quando você não está aí, as coisas acontecem. Eita. Passa ali na sua frente e você fala,
Agora basta você despertar um interesse que já faz dificuldade. Quer dizer, ele está ali aí? Sim. Rapaz. Você tem que ser esperto. Você tem que ser esperto. Sem querer, querendo. Agora, ô fulano, eu queria conseguir isso para comprar isso, para conseguir aquilo. Quer dizer, você já está desabafando com alguém aí? A bicharada fica tudo, ó, tirou. Você quer? Então vamos ver se vai conseguir. Aí você vai certo. Que pariu. Agora se você, não tá nem aí. Qual foi? Quer nada. Quer lapida muito. Vou lá, não vou querer isso. Não. O troço vem de bandeja. Pessoal, o desânimo não faz parte do processo de olha, o desânimo e o ânimo é por a gente estar fora do nosso estado natural. Aí a gente vê a realidade, mas não faz parte do processo de a gente largar da matéria. Sim. Para você então, tá dentro do desprender daquilo. Aí isso aí é lapidação. Mas então tá dentro do esperado. Sim, é lapidação. É o processo. É o sofrimento que faz a gente desistir das coisas. Pois é. Então é preciso e necessário até o desânimo. Mas ele é muito sutil. E de repente, o que o João deve estar tentando falar pra gente, que ele é tão sutil que de repente passa a rasteira, você pensa que está na programação e vai embora. Passa do limite. Inclusive eu tô querendo achar isso aqui no livro. Então, aquela lapidaçãozinha. Você vai ter aquela lapidaçãozinha para sobreviver. Não, vou só trabalhar para ter aquilo para me comer. Ninguém na casa passa fome. Vou lutar para ninguém passar fome. Então é um esforçozinho e a necessidade. Você vai enfrentando aquilo. Não se preocupe com isso. Porque depois, quando a natureza dá, né, a pessoa não sabe nem o que faz. Fica perdida. É igual, por exemplo, você está sempre brigando. É igual um cachorro correndo atrás do carro. Só latindo, correndo atrás do carro, latindo. Aí o carro para, ele não sabe fazer. Ele não parou do carro para. Nem ele sabe que ele está querendo. É o que acontece com muitos aí. A pessoa fica só pedindo para acertar na cena. Aí quando ganha esse rio de dinheiro, não sabe o que faz. Morre. Não espertinho mata ele. Ele não valeu. É melhor eu querer, né, senhor? Melhor você só um pouquinho. Querendo exatamente o que ela quer. Tudo nós, você falou do pouco aí, foi bom, João. Em todos os pontos da vida da gente, tem assim, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Tem um limite. E sempre o pai fala no livro que o pouco, explica. Passou do limite na matéria, se lapida. Dentro do limite, vai resolvendo aquilo que vai satisfazendo a pessoa. E você dá mais valor. Porque você tem aquele esforçozinho, consegue aquilo, e você vai usufruindo daquilo com prazer, porque você conseguiu. Agora, quando a coisa está passando do limite, às vezes vem até demais, você não sabe o que faz. Aí começa até a fazer besteira. Aí você acha que está indo para melhor, está indo para pior. Então a matéria é assim, é como sempre o pai fala, dá o desprezo na matéria. Você só vai ter aquilo para a sua sobrevivência, a sua luta para a sua sobrevivência, para não morrer de fome. Nossa. Mas então o esforço do aparelho conta muito também. Tem que ter o esforço. Para não largar o livro, aí o livro, você tem sua luta, você está estudando, você está na universidade. Você vai se formar em ciência natural, com o estudo da cultura racional. Então você vai adquirir consciência, mas a consciência racional. Consciência é conhecimento. E depois que você está com o raciocínio desenvolvido, você é uma pessoa consciente, mas racional. Você está com todo o conhecimento racional, aí sim. É uma consciência positiva. E para que serve a consciência? Para julgar a sua própria realidade.
E a nossa própria realidade não é aqui. Nós estamos fora do nosso estado natural. Então o nosso estado natural é lá no mundo racional, lá sim. Fora do seu estado natural, ninguém tem o direito de viver. Porque você está fora do seu estado natural, não tem como você viver aqui. Aí tudo daqui é contra a pessoa. A matéria é contra. Nada tem garantia, né, senhor? Você vai lutar para sobreviver. Não é natural. Lutar para sobreviver, lutar para sobreviver, assim, tudo é luta. Aí lá no mundo racional, sim, é a nossa origem. Lá não tem esforço nenhum. Só que não tem como comparar. O mundo racional é formado por coisas que não existe comparação na matéria. Para poder a gente entender lá e fazer a comparação, né? E não consegue. Mas o desenvolvimento ele faz a gente enxergar isso. Mas não é por isso que a gente fica desanimado, que com o tempo a gente desenvolve e fica enxergando que a matéria não é nada. Pois é, você enxerga que a matéria não é isso, mas a vida continua. E você está ligado no eletromagnético. Entendi. Aí você tem que viver, ué, você tem que viver. Vai fazer enquanto não está vendo nada, né? Vai embora. Por isso é a leitura diária, todo dia. Quem entenda, quem não entenda, leia todo dia. Quando a gente enxerga, dá uma dor, né? Porque você vê que nada tem Então volta. você vê a negatividade da matéria. Porque a matéria é assim, tudo é contra a pessoa. Tudo é contra. Porque não é assim. Não é natural, né? Você vê, só as doenças já está mostrando. Se aqui fosse o nosso estado natural, ninguém adoecia, ninguém sofria, ninguém morria. Tem tudo isso por quê? Porque nós estamos fora da nossa origem. Então, no caso, assim, quando o livro fala, quando a gente tem consciência, você tem consciência daquilo que está errado. Mas você mesmo consciência, você faz errado e é o dobro. Porque você errou consciente. Aquele que a matéria é assim. Infelizmente, nós todos é assim. Com a leitura vai dar condições para a gente sair disso. Sim, a leitura está desenvolvendo seu raciocínio. E o que é o raciocínio? O raciocínio é um órgão de comunicação com o seu mundo de origem. Quando você tiver com ele desenvolvido, aí sim, você vai raciocinar. Aí você vai receber a orientação do mundo racional, como você tem que seguir aqui, o resto de vida da matéria que você tem, para poder voltar para o seu natural. Aí, enquanto não desenvolve o raciocínio, está por conta do eletromagnético. Tem que ser as leis dele. Ah, E a união, senhor? a união Antigamente havia mais união. Pois é, como cada um tem o seu pensamento pessoal, nunca vai chegar àquela união certa. Porque cada um pensa de uma forma. Então o pensamento Agora, racionalmente, quer dizer, a família está crescendo racionalmente. Aí você sempre com base no estudo da cultura racional, usando o próprio pensamento, mas com base no estudo da cultura racional. Aí você vai procurar unir, para poder levar a vida para frente. dentro da família, Da família racional. da família racional. Vai procurar unir. Sim, com a família racional. Exato. E aí vai aumentando o cordão de união. E vai dando exemplo para a sociedade. Só que pensa. Quer dizer, não tem aquele equilíbrio. Mas o estudo vai dar equilíbrio para que esteja Com o tempo. na balança, com o tempo. Vai haver. Que aí você vai vendo a matéria como que é. Mas assim, então a gente deve se apoiar nos amigos assim, racionais para aguentar a pancada da vida. Um ajuda o outro. Mas isso por causa do conhecimento. Por causa do conhecimento Tem uma racional. experiência de um, de outro, aí vai Aí todo mundo tem uma coisa em comum. Qual é a coisa em comum? desenvolvendo o raciocínio dele, da consciência. Porque quem não está com conhecimento cultural racional, aí está baseado na religião. E cada religião tem o seu comportamento diferente. Aí você fala uma coisa, não, isso não é assim.
Salve o Racional Superior. Se você aprendeu algo novo, curta esse vídeo e compartilhe com um amigo. Aqui estão outros vídeos racionais que eu acho que você vai gostar. Por sua atenção, o nosso muito obrigado, até breve e salve o Racional Superior.